Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal de novo, Sérgio Informa Oficial. Nesse canal a gente fala sobre investimento em renda fixa, renda variável, tudo relacionado a investimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 5 empresas boas pagadoras de dividendo. Essas empresas, você tendo ela na sua carteira, o que vai acontecer? Você pode esquecer. São empresas muito boas e você vai investindo ali todo mês, elas vão te pagando os dividendos e com esses dividendos, somando com aquele capital que você emprega todos os meses, a somatória da dividendo com o seu investimento te proporciona a você comprar mais ações. Comprando mais ações, a sua quantidade de dividendos também é maior. Hoje, infelizmente, a gente está passando um momento meio complicado, mas está num ótimo momento para quem tem alguma condição financeira comprar um pouquinho de ações. Isso é, ações de empresas boas. A gente precisa analisar bastante as empresas antes de entrar, porque depois que você entrou, para retornar, você acaba perdendo muito tempo. Então, hoje eu vou falar, fora essas, tem muitas outras empresas que são boas pagadoras de dividendos, mas eu vou dar 5 exemplos. Os exemplos que eu vou dar aqui não são exemplos para você sair comprando, nada disso. São exemplos para que você possa pegar esses e estudar, né? Então, eu vou falar da Itaúsa, que é uma hold, né? Pela quantidade de ações que ela tem do Banco Itaú, ela é do setor financeiro. Eu vou falar do Itaú também, mas eu poderia ter falado do Bradesco também, mas escolhi o Itaú, o Banco do Brasil, poderia estar falando, mas eu vou falar da Itaúsa, Itaú, vou falar da Taesa, que é uma empresa do setor elétrico, vou falar da BBSE, que é o Banco do Brasil Seguradora, tá? E vou falar também da TRPL, é uma outra empresa do setor de elétrica. Essas dos setores de elétrica, elas são boas porque tem contratos bem longos, né? São empresas que sempre foram boas pagadoras de dividendo. A gente no meio da crise ou fora da crise vai continuar pagando dividendo porque as pessoas vão continuar gastando energia elétrica, essas coisas assim, e é isso daí, né? Por exemplo, quando que você vê uma empresa que ela paga, um exemplo, 11% de dividendo, aí você vê uma outra empresa que paga 14% de dividendo, a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora de analisar essa parte de dividendos, porque qualquer um pode falar, olha, tal empresa está pagando 20% de dividendos, mas aí esse cálculo que faz sobre os dividendos são cálculos passados. Então a empresa, de repente, ela pode ter perdido os fundamentos dela. De repente a ação dela custava R$20 e agora está 10. O que vai acontecer com os dividendos? O dividendo vai lá para cima. Vai lá para cima por quê? Porque ele tem a base no cálculo anterior. Então tem que ficar esperto nessa parte aí. De repente dá uma oscilada no valor das ações, aí ela pagava 10% de dividendo, o valor da ação caiu, o valor do dividendo aumenta, né? Só vai aumentar a ação e o dividendo, o valor da ação e o valor do dividendo, se a empresa começar a faturar mais. Aí sobe os dois juntos, caso contrário, não. Agora, supondo que você tem uma ação que está pagando ali 10% todo mês, por ano ali, paga 10% por ano, e daqui a pouco você olhou lá e ela estava com 8%. O que aconteceu? Talvez o valor da ação possa ter subido, ou então o faturamento da empresa pode ter caído. Mas nem sempre isso quer dizer que seja alguma coisa ruim. De repente a empresa está usando o valor dos dividendos para fazer um investimento, para fazer uma aquisição. Então é claro que ela vai tirar do valor dos dividendos. Tudo tem que ser analisado. Tudo. Tá? Então vamos lá. A Itaúsa hoje
eu fiz uma cola, deixei aqui do lado aqui porque eu não sei muito bem fazer, editar, essas coisas assim. Então eu já deixo aqui do lado aqui e tá tudo ok. Tá bom? Se precisar eu coloco alguma informação aqui na tela aqui. Então a Itaúsa, olha só, ela está pagando agora 9,82% de dividendo. O valor da ação hoje dia 23/5/2020, está custando R$ 7,53. Tá? 7,53. Mas nas últimas 52 semanas, ela já chegou a custar R$ 13,88. Então, supondo que você tivesse um dinheirozinho parado aí e você comprasse ela nesse valor, e se ela aumentar, poxa, você vai ter uma valorizaçãozinha legal aí, né? Não sei quanto tempo que vai demorar para passar esse probleminha que a gente está passando aí, mas vai passar, né? Então, ela hoje custa R$ 7,53, mas ela já custou R$ 13,88. Quer dizer que ela vai chegar nesse valor de novo? Olha, todos os estudos que o mundo passa por uma crise, sempre a bolsa vai lá para cima e arrebenta depois. Então, leia um pouquinho sobre a literatura americana. Porque lá, o pessoal lá, eu tenho um livro, Investindo em Ações de Longo Prazo, que tem um estudo lá de 200 anos. Então, nesses 200 anos, todos os problemas que a Bolsa teve, por conta de algum problema assim, relacionado a alguma doença, algum problema, né? Aquele problema que teve nos Estados Unidos, da Torre Gêmeas, das hipotecas em 2008. Então, o que acontece? Sempre teve uma valorização bem grande depois, né? E sempre, salvo engano, é 2008, tá? Não sou muito bem de lembrar datas assim, mas salvo engano é 2008. Então, o que acontece? Ela sempre vem e arrebenta, sempre sobe um pouco mais do valor que elas estavam. Então, se você pega umas ações dessa daqui, a 7,53, se ela vai para 15, meu Deus do céu, é 100% de valorização. 7,53, mudou para 15, 100%. Então, isso tem que estar sempre acompanhando essa parte aí para você tá por dentro das coisas. Então, lendo sempre uma literatura, tanto brasileira também é legal, mas tem algumas muito boas, mas as americanas é onde que eu costumo ler mais. Tá? Essas ações da Itaúsa, ela tem uma liquidez diária. Para quem não sabe o que é liquidez diária, é o valor que ela movimenta durante o dia. Então, um exemplo, se você tem uma casa, para você vender a casa, demora 1 ano, 2 anos, se conseguir vender 6 meses, 1 mês, depende, né? E as ações, olha só, a liquidez diária da Itaúsa é 286 milhões. Então, se você colocar 1 milhão em ações para vender, você vende num dia. Né? Você tem um valor empregado na casa de 200 mil. Se fossem ações, você coloca para vender, num dia você vende. Você vende na mesma hora que você coloca, se vacilar muito. A próxima é Itube 4, que é o Itaú. O Itaú tem o Itube 3 e o Itube 4. Estou fazendo o cálculo da Itube 4. O Itaú, hoje, ela está pagando 8,76%. Né? 8,76%. E o valor da ação hoje é de 20,48. Mas ela já chegou, nas 52 semanas passadas, ela já chegou a 36,89. Então você vê que ela deu uma quedazinha aí legal, mas tem tudo para voltar ao padrão normal lá, na faixa dos 30, 33, 36 e assim vai. E a liquidez diária? Olha só, a Itaúsa é de 286 milhões. O Banco Itaú é de 921 milhões. Então eles trabalham, compra e vende as ações ali, não o Itaú, mas os acionistas. Compra e vende ali 921 milhões. Tá? E a Taesa. Taesa é uma empresa do setor elétrico. O setor elétrico é um dos melhores setores da Bolsa. Sempre paga dividendos bons e é uma ótima empresa para você ter aí no seu portfólio. A Taesa, ela paga 8,32% de dividendos. O valor dela hoje é de R$ 23,84.
ela já custou R$32. Tá? Já custou R$32. E ela movimenta na bolsa diária, o movimento diário da bolsa dela é de 74 milhões. Tem uma outra empresa que é muito boa e pelo que eu acompanho, ela é muito pouco falada. Ela fica ali, meio escondidinha ali, mas é uma ótima empresa, que é do Banco do Brasil, BBSE 3, tá? É a seguradora do Banco do Brasil. Olha só, hoje ela está pagando 11,95% de dividendos. Ela custou R$ 23,84 e ela custa hoje R$ 23,84 e ela já chegou a custar R$ 32. Ela hoje custa R$ 23,51 e já chegou a custar R$ 35,33. E a liquidez diária dela, 130 milhões. Essa é uma empresa que o seguro sempre vai ter, né? Sempre vai ter o seguro ali. Os dividendos dessa empresa é muito boa, mas tudo que eu estou falando aqui, basta você também dar uma estudadinha, analisar melhor, entrar no site de relações com investidores, entrar no próprio site da empresa, ver o que ela está fazendo, ver como que ela está, como que está a situação financeira dela. Não é porque uma empresa paga mais dividendo que a outra, poxa, eu vou comprar só ações dessa daqui. Inclusive, é isso aí que eu queria falar também. Como que a gente... Aqui são 5 empresas que eu estou falando para vocês, mas cada uma empresa tem um valor diferente. Quando que você for montar a sua carteira, um exemplo, você tem 5 ações. Então, o ideal seria cada mês ir comprando um pouco de cada uma. Então, um mês você compra da Itaúsa, você compra do Itaú, Banco do Brasil, de qual empresa você quiser comprar, e assim vai, né? Essa é uma estratégia legal. Uma estratégia legal, porque as empresas, elas não pagam os dividendos mensais. Nesse caso, a Itaúsa paga, a Itaúsa não paga, o Banco Itaú paga. Então, a Itaúsa, ela divide 3, 4 vezes no ano, a TRPL, a BBSE também funciona dessa maneira. Então, como que funciona a parte assim, quanto que ganha o investidor? O investidor, ele costuma falar que ele ganha por ano, não por mês. Então faz o cálculo ali por ano e aquele valor que ele ganha por ano ele divide por 12 e sabe o valor que ele ganha por mês. Então o BBSE 3 ele paga 11,95 de dividendos, o valor dele é 23,51, ele já chegou a custar 35,33 e ele movimenta 130 milhões diários. Já a Transmissão Paulista, que é a TRPL4, o dividendo dela é 8,73, o valor dela é 19,91, ela já chegou a custar 24,79. Teve pouca variação aí. A liquidez diária dela é 39 milhões, né? Como sempre, eu estou com o meu tablet aqui e eu fiz um cálculozinho legal aqui. Um exemplo, a pessoa quer calcular aí quanto que eu vou ter que investir para ganhar R$100, R$200, ou R$500, ou R$1.000, ou R$5.000. Lembrando que o nosso cálculo aqui, o nosso esquema de investimento é longo prazo. É de 10, 15, 20 anos, tá? Pô, mas demora, é verdade, demora. Mas se a gente pegar, lembrar de algumas coisas atrás, de 3 Copas do Mundo atrás, 4 Copas, aquela Copa em que o Baggio perdeu o último pênalti contra a Itália, né? A gente ainda consegue lembrar. Então, e se a gente estivesse investindo desde aquela época lá, um pouquinho que seja por mês, hoje já teria um valorzinho bem legal. Quem não, as pessoas que têm mais de 30 anos aí, mais de 30 anos ou 40 anos aí, quem é que não lembra do ataque da World Trade Center, né? Então, se a gente tivesse começado a investir naquela época ali, infelizmente as coisas boas às vezes demoram muito para chegar até nós. Então eu fiz o cálculo aqui da Itaúsa 4. Para você ganhar R$1.000 por mês, lembra bem, a Itaúsa ela paga 3, 4 os dividendos por ano. Então eu fiz o cálculo aqui, quanto você vai ganhar no ano e dividir por 12. Então na Itaúsa, para você ganhar R$12.000 no ano, você teria que ter aproximadamente 122 mil investido. E você ganha R$1.000.
Um exemplo, se você pensa assim, e se eu quisesse ganhar R$100? Poxa, para você ganhar R$100 aqui, então você teria que ter 12.200 investido. Se eu quisesse ganhar 200, aí então você pega esse 12.200 e multiplica por 2. Eu quero saber 300, 400, 500. Você vai multiplicando pelo primeiro número. E assim vai. Um exemplo, eu quero saber se eu quero ganhar R$500 por mês. Então eu pego 12.200 e multiplico por 5. Tá bom? Se de repente ficou algum cálculo aí que você não entendeu bem, pode perguntar aqui na parte de perguntas aí que uma hora ou outra eu respondo. Mas eu vou responder. O YouTube 4. YouTube 4, para você ganhar 12 mil, você teria que ter 137 mil. A Taesa, você teria que ter 145 mil. BBSE, 101 mil reais. E a TRPL, 138 mil reais. Aí você pensa assim, poxa, então eu vou comprar tudo de Banco do Brasil. BBSE, a seguradora do Banco do Brasil. Isso não é muito bem indicado, porque fora o dividendo, ainda existe a valorização, né? Existe as bonificações, existe o desdobramento, né? Então existe vários benefícios aí que a gente ganha investindo em ações. E diversificar é muito bom, porque se uma dá uma queda, a outra está lá em cima. Se uma diminuiu a quantidade de dividendos esse mês, a outra está aumentando. Meus amigos, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe vocês aí. Fica com Deus.